Hi guys, I'm here again. Ok, galerinha, estamos aqui novamente, a nossa aula de número 9, number 9, ok? Então, língua inglesa, 8º ano aí. Vamos fazer todas as atividades, eu acredito que todos estão fazendo todas as atividades de língua inglesa, tá? Não deixando nenhuma disciplina aí para trás, ok, galerinha? Então, é um conjunto, o conhecimento é um todo e a gente tem que fazer todas as atividades e buscar, ok? Então, se você tiver dúvida em algum conteúdo referente à nossa disciplina, busquem os professores da sua unidade escolar, mas não deixe de realizar as atividades, ok, galerinha? Isso é muito importante, ok? O conteúdo de hoje é um conteúdo bem simples, que vocês já viram esse conteúdo nas séries anteriores. No 6º ano, na língua portuguesa, nós fazemos aqui essa relação com a língua portuguesa, é o conteúdo que você já viu lá atrás, então há 2 anos. E você só vai revisar, digamos assim, aqui na língua inglesa esse conteúdo, porque você vai fazer essa associação, tá? Então, é gramática, a formação de palavras, prefix and suffix na língua inglesa, o prefixo e o sufixo na língua portuguesa. Não é isso? Não já viu? Lembrou agora? Ok, então é esse assunto da nossa aula de hoje e a gente vai tentar passar da maneira mais clara possível para você compreender e resolver aí os seus exercícios tanto na plataforma ou no seu material impresso. Ok, guys? Let's go! Ok, então, are you ready for word formation? Você já ouviu falar de formação de palavras? Isso mesmo, tá? Então, os idiomas são formados por uma infinidade de palavras de diferentes origens e grande parte delas são formadas por derivação ou combinações de palavras que já existem, ok, galera? Algumas dessas derivações são realizadas pelo prefixo e o sufixo. O termo já diz, pré é o que vem antes e o sufixo que vem posterior, tá? Então, nós temos aqui uma palavra central, que a gente chama palavra raiz, e aí a gente vai acrescentar esses morfemas antes e depois para dar aí uma nova estrutura e formar aí uma outra palavra. Esse, portanto, o nosso assunto bem simples. Aqui nós temos um exemplo de uma palavra na língua inglesa que já tem essas duas estruturas, ok? Então, o prefixo e o sufixo são morfemas, são fragmentos que se juntam às palavras com o objetivo de formar palavras novas, ok? Novas palavras. Aqui nós temos, portanto, na nossa estrutura, a palavra unacceptable. Vocês estão vendo que as palavras, os termos estão separados. A nossa palavra raiz, a palavra central, que é o root word, é accept, que é aceitar. Tá? Então, nós temos aqui o nosso verbo aceitar. O que vem antes, que está aqui de vermelho, é uma negação a essa ação, a esse verbo, tá? Então, se é algo que é aceito para aceitar, se você acrescentar o morfema, que é o nosso prefixo vai ficar não aceitar, ou seja, inaceitar. E aí, o que vem depois, que está aqui nessa estrutura de verde, é o sufixo. Então, a gente já viu o quê? Já viu o prefixo e agora a gente tem o morfemazinho que é o sufixo dando aí essa formação. Então, se a palavra é aceitar, acrescentamos o prefixo e o sufixo, vai ficar inaceitável, tá? Então, esse able aí no final é o nosso sufixo dando esse sentido. Então, aí nós temos, portanto, um exemplo de palavra com o prefixo e o sufixo numa mesma palavra. Não necessariamente vai vir os dois numa mesma estrutura. Às vezes é só o prefixo ou às vezes é o sufixo. E também pode acontecer de vir os dois, como nós temos esse exemplo, ok, guys? Então, para vocês entenderem, aqui é o resumo geral, digamos assim, desse conteúdo, ok? Prefixo e o sufixo. Aí aqui nesse slide também é só para ter uma estrutura. Nós temos o root, que é a nossa palavra central, e o prefix e o suffix, que o vem antes e o depois, ok? Então, o que é esse prefixo? Que a gente já sabe. Os prefixos antecedem a base de uma palavra, portanto, eles modificam o sentido, mas geralmente mantêm a classe gramatical a que pertence. E aí a gente vai ver aqui cada um deles, qual que é a função de cada um deles, o que significa, qual que é essa modificação que ele vai fazer nessa palavra, ok? Então, vamos lá.
os nossos prefixos, antes. Se nós tivermos uma palavra e a gente acrescentar esse at, que indica uma oposição, uma contradição, uma contrariedade aí a alguma coisa. Por exemplo, aqui nós temos antibiótico. O que é um antibiótico na língua portuguesa mesmo? É algo que vai combater alguma enfermidade, alguma doença, algum vírus, alguma bactéria ali, tá? Então é anti, ele vai combater alguma coisa. Antivírus. Vírus é o vírus. A gente é uma palavra aí que ouve todos os dias, a gente está ouvindo nesse tempo de pandemia. Então, o que é um antivírus? Algo que vai combater esse vírus. Então, nós temos aí uma formação por prefixação, que é o prefix, ok? A gente acrescentou aí, portanto, this. Negativa também, dando essa ideia de contrariedade. Você costuma dar like. Então, o que é um like para você, que já é uma expressão da língua inglesa que você já fala e já usa no seu cotidiano e às vezes nem se dá conta de que você já está usando uma outra língua para você interagir. Like é você curtir, é você gostar, não é isso? Então, se você quiser falar que você não gosta, que você não curte aquela coisa, você vai dar um dislike, ok? Então, like, dislike, não é isso, galera? Então, você usou aí um prefix, você usou um morfemazinho antes dessa palavra para dar um outro sentido. Então, algo que você curtia, agora você não curte mais. Então, você usou aí a estruturazinha do prefixo, alright? Uma outra palavra, disagree. Disagree. Agree é concordar, é aceitar. E dis é não concordar com isso. Ok, galerinha? Então, um termo aí de negativa. Disapprove. Disapprove. Approve é aprovar alguma coisa. Se você quiser desaprovar alguma coisa, você vai usar o prefixo dis e aí você vai dar a negativa a esse termo, alright? Aqui nós temos uma sentença. What do you think about it? What do you think about it? O que você acha disso? I dislike it. I dislike. Ok? Então, você usou aí o seu prefixo e formou aí a sua sentença. Ok, guys? Então, bem simples essa estrutura aí, ok? Let's go. In, il, ian e ear. 4 morfemazinhos aí que são o nosso prefixo para dar também uma negativa a um termo. Vamos aqui aos nossos exemplos. Algo que é legal, legal. Legal. Se você acrescentar antes dessa palavra o IL, algo que era legal se tornou ilegal, illegal, ok? Mortal é a mesma maneira, o IM, se você acrescentar antes nessa prefixação, prefix, vai ficar imortal, incorrect, irresponsible, são também da mesma maneira, tá? Então, algo que é correto, correct, você vai acrescentar o IN e vai ficar incorreto. Algo que é de responsabilidade, irresponsible, ficou irresponsabilidade, ok? E aí nós temos aí um exemplozinho, uma tesoura indo bem na divisão que é assim a nossa estrutura, tá? A nossa formação da palavra, só para vocês terem o entendimento de como forma, mas é um conteúdo bem simples mesmo. Como eu falei, vocês viram lá na língua portuguesa no 6º ano e não é à toa, porque no 6º ano você vai começar uma segunda etapa do ensino, então a gramática já vai se aprofundar mais e você já vai estruturando mais aí as suas palavras, os seus textos, ok, guys? Então, aqui nós temos uma outra estrutura, ré. Ré indica repetição. Então, se você tem um termo e você vai acrescentar um morfema, esse prefixo vai dar uma repetição, replay. Então, se você quer play, quer tocar, quer seguir alguma coisa, você vai dar um play. Play seguiu. Se você quer rever, repetir isso, você vai dar um replay, acrescentar esse morfemazinho, que é o prefixo antes. Olha a nossa frase. I didn't understand this video. I didn't understand this video. Eu não entendi isso aqui. Eu não entendi esse vídeo. I would like to replay. Eu acho que eu vou dar um replay. Eu gostaria de rever novamente. Eu vou dar replay. Não é assim que a gente costuma falar? Aí nós temos o co. O co indica o quê? Indica junto, está com. Copiloto, co-author, tá? Então, copiloto, coautor é alguém que auxilia, que está ali para acompanhar
o serviço, digamos assim, ok, guys? Então, é alguém que está junto para auxiliar. São, portanto, os nossos morfemazinhos que indicam o prefix na nossa língua inglesa. Mais um termo para indicar essa negativa, tá? Esse daqui a gente usou lá no iniciozinho para dar o nosso exemplo de uma palavra que tinha tanto o prefixo quanto o sufixo, ok? Que era o prefixo e o sufixo numa mesma estrutura, numa mesma palavra. Tá? Que é unacceptable, inaceitável, então unhappy. Se alguém é feliz ou está feliz, a pessoa é happy. Se alguém está infeliz, é unhappy. Ok, guys? Aqui é a nossa frase. This situation is unacceptable. Essa situação é inaceitável. Ou então, esta situação está inaceitável. Ok, guys? I'm not unhappy. I'm not unhappy. Eu não sou infeliz, eu não estou infeliz. I'm happy. I'm happy. Ok, guys? Então, para vocês entenderem aí na frase essa estrutura dos nossos prefixos. Ok, guys? A gente viu, portanto, até aqui a estrutura do prefixo que foi antes. E agora o sufixo, bem simples, assim como o sufixo, só que vem depois da base, da palavra base, não é isso? Então, aqui nós temos buzzword, que é a palavra base, e o sufixo vem posterior a isso. Vamos ver alguns sufixos. Able e able ajudam na formação de adjetivos. Aí aqui a gente tem, portanto, que é o sufixo que vem após essa palavra base, ok, guys? Comprehensible, comprehensible, algo que é compreensível. Se você viu aqui que mudou uma estrutura, se você quiser falar que você entende alguma coisa, que você compreende alguma coisa, você vai dizer understand it, que eu entendo, eu compreendo isso. Agora, se você quiser falar que algo é compreensível, você vai usar essa estrutura com esse able no final, ok, guys? E adorable também. Então, aqui nós temos essa formação, sufixação aqui, por sufixação. Your home, olha o nosso exemplo. Your home is adorable, very comfortable. Very comfortable. Sua casa é adorável, muito confortável. Então, nós temos aí duas formações de palavras usando o nosso sufixo, ok, guys? Um outro sufixo que a gente pode utilizar na nossa língua inglesa para dar essa mudança aí na nossa buzzword, na nossa base, na nossa palavra base, ok? Verbos regulares no passado. A gente sabe que se o verbo regular no passado, a gente acrescenta o quê? Isso aí a gente já estudou, inclusive vocês já estudaram mesmo na língua inglesa, tá? Esse conteúdo aqui. A gente vai acrescentar o de ao final desse verbo, os verbos regulares, que isso é uma formação, ou seja, muda a palavra aí, é uma junção aí, portanto, da formação do sufixo. Aí nós temos os exemplos, workers, que é trabalho. Se você vai trabalhar, é work. E aí, se você trabalhou, você vai acrescentar esse edzinho no final, que não deixa de ser um sufixo, e aí mudar aí, portanto, a palavra base. Ok, guys? Air, or ou with, que indica profissões. Então, se alguém ensina, a pessoa vai teach, que é o verbo ensinar. I'm teacher, professor. Então, acrescentar o E e o R ao final. Então, é um sufixo. Director, diretor, biologist, biologista, ou biólogo, sorry guys, biólogo. Então aqui são profissões e essas terminações são palavras, são morfemas que acrescentam a palavra base para darmos aí uma outra estrutura, ok, guys? Então aqui nós temos full. Esse full a gente não pode confundir com full, com 2L, escrito com 2L, que indica cheio, completo, mas não deixa de dar praticamente o mesmo sentido. Como assim? Por exemplo,
Grateful, grateful, você está grato, gratificado por alguma coisa, então você está cheio de graça, tá? Então, ao mesmo tempo, acaba que esse full, com um L apenas, que é o nosso sufixo, indica isso também, que você está cheio de alguma coisa. Hopeful, só o hope é esperança e hopeful é esperançoso. O que isso quer dizer? Se você for buscar uma definição, que você está cheio de esperança, ok, guys? E useful e wonderful. O wonderful, portanto, nós temos o wonder, maravilha ou maravilha, e o wonderful, acrescentando aí esse full no final, nós temos a nossa sufixação que ficou maravilhoso, ok? Então, wonder, maravilha, e wonderful, maravilhoso, ok, guys? Nosso exemplo. My city is wonderful. My city is wonderful. I love living here. A minha cidade é maravilhosa. Eu amo viver aqui. Eu amo morar aqui. Ok, guys? Outro prefixo não, sorry. Prefixo é o que veio antes da estrutura da palavra base. E o sufixo, que é o que a gente está vendo agora, é o que vem depois. Ok, galerinha? Para indicar o superlativo. A gente já viu esse conteúdo de superlativo também e vai ser bem fácil para você entender. Big, big é grande. Se você quiser dizer que algo é maior, biggest. Tá? Então, toda essa estrutura que vem depois da palavra base, aí, portanto, é a nossa sufixação, suffix. Alright, guys? This pencil is the biggest of all. Este lápis é o maior de todos, tá? Então, só para vocês entenderem bem essa aplicação aí na frase do nosso sufixo, alright? Less. Less indica sem, falta de. Então, você vai acrescentar esse less e aí você vai dizer que você não tem alguma coisa. Por exemplo, hope. Hope, você tem esperança, hope. Se você acrescentar o less, hopeless, você está sem esperança, você está desesperançoso ou desesperançosa. Home, home é lá, é casa. Se você acrescentar o sufixo less, você vai ficar sem teto, sem lar ou sem casa. Homeless, ok, guys? Unfortunately, many people are homeless in your city. Infelizmente, ó, aqui nós já temos uma outra palavra também com a derivação de sufixação e prefixação, que é infelizmente, mas o nosso foco aqui é definirmos aqui o homeless, né, que é o sem teto. Então, infelizmente, muitas pessoas são sem teto, estão sem casa na nossa cidade, ok, guys? E para a gente finalizar, nós temos aqui só a nossa comic strip, que é uma frase, né, a estruturação, digamos, de uma frase, para você entender aí a aplicação do prefixo e o sufixo. Ok, life isn't fair. A vida não é justa. Nope. Não é. Look, it is unfair to our advantage. Felizmente ela é injusta para o nosso bem, ok? Então, unfair, nós temos aí o nosso prefixo, se algo é justo, fair. Se a gente acrescentar, portanto, aí no nosso comic strip, o vai ser injusto, ok, guys? Então, aqui foi esse o nosso conteúdo de hoje, prefixação e sufixação, prefix and suffix em inglês, um conteúdo bem simples mesmo, relacionando aí com a língua portuguesa que você já viu lá no 6º ano e agora você vai só revisar essa formação de palavras, ok, guys? Eu espero que vocês tirem o máximo proveito desse conteúdo. Se tiver dúvida, como eu já falei, procure o professor da sua unidade, busquem assistir às aulas, se não der para assistir na TV, busque assistir no YouTube, faça os seus exercícios e aproveite o máximo possível do conteúdo de todas as disciplinas. Ok, guys? Até a próxima aula. Take care. Bye, bye.